se a gente parar para pensar, e eu acho que a crise deixou isso muito evidente, não tá legal, né, Mari? Assim, o jeito que a gente está vivendo, a forma como a gente está se relacionando, a grande desigualdade, você falou que entrevistou a Oxfam, né? Então, assim, tem uma diferença no mundo muito grande entre as pessoas. A gente vive uma crise climática. Tudo isso é resultado de um jeito de que a gente se organizou como sociedade e, como movimento, a gente acredita que as empresas têm um papel fundamental. Não só para trazer, né, para consertar um pouco essa economia, esse jeito que a gente está vivendo, mas principalmente para trazer soluções. Então, o movimento B, ele nasce dessa visão. A gente acredita na força dos negócios para promover mudanças na sociedade. E no centro do movimento, a gente identifica empresas que têm uma atuação diferenciada, ou seja, são empresas que estão gerando um impacto positivo. Normalmente, no mundo da sustentabilidade, a gente escuta muito falar como que eu vou não fazer mal para a sociedade, ou como eu vou neutralizar ou tirar os impactos negativos, as externalidades, que é um termo mais técnico, mas que é isso, né? Como que se a minha empresa gera um impacto negativo, eu preciso me responsabilizar por isso. Aqui no sistema de uma latinha e eu gasto X de água, por que isso não está entrando na conta, né? Exatamente. Acho que vocês dão muitos exemplos, vocês trazem com muita concretude esse exemplo. O sistema B, o que ele olha? Assim, a empresa ela precisa ser responsável pelo esse impacto negativo, mas mais do que isso, ela precisa gerar um impacto positivo. O que isso quer dizer? Se a empresa deixar de existir, isso vai ser, essa para mim é a melhor pergunta, é muito simples. Se a empresa deixa de existir, isso é melhor ou pior para o planeta? Ai, que pergunta ótima, total. Pronto. Uhum. Se a resposta for sim, que legal, ela é apta a ser uma empresa B. A gente está saindo de uma lógica e uma evolução de melhores produtos para melhores empresas. Então, quando a gente fala, eu nasci para ter uma linha de orgânicos, que legal, você tem um modelo de negócio super interessante, né? A empresa está resolvendo um problema da sociedade, mas o como ela faz também é importante. Então, dentro da empresa B, a gente olha cinco aspectos principais. Como está a governança da empresa? O que isso está, por exemplo, eu tenho uma visão e é lindo, mas essa visão não pode ser uma plaquinha na parede. Isso está dentro dos materiais institucionais, isso está no seu estatuto, né? Eu tenho um vínculo e um compromisso de longo prazo com o impacto que eu quero gerar no mundo, eu preciso ter isso formalizado. O segundo ponto é como que a empresa cuida de seus colaboradores. Tem uma política de distribuição, tem bonificação, tem salários que são justos, de mercado. Tem uma pergunta dentro desse indicador que eu acho super interessante. Qual que é a diferença salarial entre o principal executivo e o salário base da empresa? Não pode ser um múltiplo muito grande, né? Isso eu estou gerando e é um jeito que a empresa está perpetuando a desigualdade. Por outro lado, se ela está monitorando isso, ela está cuidando de ter uma sociedade mais equitativa. Não, isso do salário, acho que foi uma das primeiras coisas que eu prestei atenção no sistema B, porque eu nunca tinha parado para pensar que tinha uma empresa de discos, eu não lembro qual era na época, que tinha o salário do executivo era tipo 220 mil vezes a mais, sei lá, era um negócio ridículo, assim, do que a funcionária mais júnior. E daí eu pensei... É surreal, porque assim, se você olha nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve várias crises econômicas e muito atrelada a isso. Então, assim, a empresa perdeu valor e começou a remunerar muito o seu executivo. É justo? O que ela está incentivando? Ela está incentivando a geração de valor, né? No curto prazo ou no longo prazo? Porque o jeito que você remunera diz muito sobre a sua cultura. Total. Então, a gente está falando dessa corrida uma empresa sustentável no final do dia precisa ser sustentável para todo mundo. Sim. Não é só para o acionista, né? Então, assim, como que a gente está tratando as pessoas que estão relacionando aqui com essa empresa? O terceiro pilar é o pilar de comunidades. E aqui,
Depende do que a gente está falando. Então, por exemplo, uma fábrica, ela precisa cuidar da sua comunidade de entorno. Né? Como que ela está tratando as pessoas que estão ali ao lado da sua moradia, né? Assim, questão como Mariana, por exemplo, é uma comunidade de entorno. O terceiro, aqui dentro também entra fornecedores. Como é que eu cuido dos meus fornecedores? A empresa precisa se responsabilizar. A gente fez projeto de moda juntas, assim, desde da minha costura, né, assim, como eu vendo, eu não posso só receber o produto e vender e não preocupar como essa pessoa está sendo remunerada, em que condições de trabalho ela está. A empresa tem que se responsabilizar por isso. Então, dentro de comunidade, a gente está olhando isso. Outra coisa, causas. Que causas a empresa abraça? Como que é o seu comportamento cívico? Ela tem um instituto? Tem uma fundação? Ela tem, anualmente, alguma verba que ela faz para doação? Né? Como que está isso? E aí, um ponto que é super importante que eu queria reforçar é o Sistema B não é sobre promessa de futuro, é sobre o hoje e sobre métricas comprovadas. É o que ela está fazendo. Então, ela fala, eu doei uma vez na vida 50 mil reais, tem um peso diferente de uma empresa que tem uma política que todo ano ela tem X% do orçamento alocado para isso. Né? Então, assim, a gente vai olhar o histórico também. O histórico, a consistência e se isso de fato é uma prática. O quarto pilar é meio ambiente. Aqui você sabe melhor do que eu. Então, é uso de água, uso de energia, que tipo de material que produz, que consome e tudo mais. Então, a gente olha desde assim, que tipo de lâmpada a empresa usa. São coisas desse tipo. É uma empresa carbono zero? Né? Quanto ela está se comprometendo? Então, a gente olha questões assim que vêm muito do processo de produção dela. E, por fim, cliente. E aí, o cliente é meu produto. Ele é um produto bom para a natureza? Ele é um produto bom para as pessoas? Simples assim. E isso é o que mais diferencia uma empresa B, porque são empresas que estão solucionando questões para a sociedade. Então, nota que assim, não adianta, por um lado, eu ter uma empresa que ela tem um produto muito legal e muito sustentável, mas ela não está cuidando do seu colaborador, não tem boas práticas, não está fazendo doação. Por outro lado, não adianta eu ter uma empresa que faz tudo corretinho, mas não tem um produto que tá solucionando. Por isso que eu falo que assim, ser uma empresa B é muito mais do que ter um produto legal. É ser uma empresa que está comprometida com todo e com todo mundo que está engajado em volta dela. O seu colaborador, o seu fornecedor, o seu produtor, o seu beneficiado, o seu consumidor. Então, é uma empresa que cuida e que olha para todo mundo. Naturalmente, a gente tem na rede B empresas menores. A maioria são as empresas menores, porque são empresas muito inovadoras, que estão pensando um jeito diferente de fazer negócio. Então, elas são fundamentais no nosso processo. Porém, o que a gente tem visto é que tem grandes empresas que estão mudando a lógica ou que já tinha isso institucionalizado e estão buscando a certificação, até para conseguir se diferenciar, né? E falar, olha, o que eu faço aqui é muito sério, é muito diferente. A reserva tentou a certificação 3 vezes. Uau! Tentaram, não passaram, tentaram de novo, não passaram, e virou uma meta. Eles falaram, a gente quer buscar por propósito, porque a gente acredita nesse jeito de fazer negócio e eu vou me melhorar. Enquanto eu não virar bem, eu não sucesso. E por isso que foi uma grande celebração. Quando eles viraram, foi uma super vitória, assim, de ambas as partes. E a gente celebrou muito a chegada deles na nossa rede. A Natura é uma empresa que, por DNA, ela sempre foi muito B, foi uma das primeiras certificadas no Brasil, foi a primeira empresa de capital aberto certificada no mundo. Então, a Natura, ela ajudou a construir o próprio movimento no Brasil. E eu acho que ela virou um grande exemplo. Depois da Natura, veio a Movida, veio a Reserva, a gente acabou de certificar a operação da Danone. Então, a gente também tem grandes empresas. A conversa sempre começa com um revolucionário interno. Sempre. Legal. Sempre tem um indivíduo ali dentro que puxa a conversa. E em todos os níveis, tá? Eu já vi o revolucionário que está sentado na cadeira de conselho, às vezes é um conselheiro que traz o tema, né? Isso já aconteceu.
Às vezes é um herdeiro, né? Assim, que é uma empresa que está ali há 3 gerações, e aí o neto, né, fala, para essa empresa sobreviver, não tem outro recurso, porque a minha geração tem uma cabeça diferente e a pessoa começa a mudar a empresa. Isso já aconteceu. Tem casos lindos assim. Às vezes é um colaborador da área de sustentabilidade que fala, gente, a régua nova é essa, se a gente não começar a se mexer, a gente vai ficar para trás. Então sempre tem um indivíduo que começa a puxar a conversa e que faz uma revolução interna, assim, é super bacana de ver. E aí, mas aí se você for uma empresa, você tá falando, eu tô pensando assim, se você for uma empresa tipo que, sei lá, um grande restaurante, que o carro-chefe é carne, que a gente já sabe que é tem uma questão muito clara relacionada a desmatamento e as práticas relacionadas a gado e etc., você não consegue se certificar, né? Ou você não tem o cardápio? A gente tem indústrias controversas dentro do sistema B, né? Então, toda a indústria agro no Brasil, por exemplo, ela é uma indústria que, quando passa por um processo de certificação, tem critérios mais robustos. Isso significa que nenhuma empresa agro pode se certificar? Não. A gente tem cases incríveis dentro do sistema B, como a Fazenda da Mata, né, que é uma produtora de orgânicos. A gente tem vários exemplos muito legais e que estão revolucionando o mercado que ela está inserida. Será que tem um restaurante que vende carne que não poderia ter uma baita monitoramento, um jeito super humanizado de tratar o seu animal, que está compensando, que tem clima e floresta tudo junto num processo produtivo diferenciado? Sim. Quer dizer, sim, é verdade. Agora, indústria armamentista, não pode nem começar. Então, depende, né? A gente tem uma série, obviamente, a gente tem uma lista de indústrias controversas e indústrias não elegíveis. Mas em todo lugar existe um bom exemplo de agente de mudança que pode comprovar que um jeito novo de fazer negócio é possível.